Vamos colocar em pé, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esse dia que o Senhor concede a nós de estarmos aqui nessa noite e podermos aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor nessa noite possa guiar nosso entendimento, guiar nosso coração pelo Teu Espírito, Senhor, e que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, à Sua vontade nessa noite, que a Sua palavra ministrada nessa noite seja enriquecedora, Senhor, não somente para aqueles que ouvem, mas para aqueles que transmitem também. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por esse dia e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Seguimos aqui nesse nosso desafio de falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, cabe a mim falarmos do tema distinguindo cargos e dons. Amém? Os irmãos ainda não estão com as apostilas, mas em breve cada um vai ter uma apostila semelhante a essa daqui. Tá certo? Então, por hora, a apostila só para aqueles que... Alguns já têm, né? Eu acho que o Vando tem, que eu arrumei para ele. Mas a Rafa está providenciando já, e daí os irmãos poderão acompanhar as aulas através da apostila. Fica mais fácil da gente visualizar e de poder memorizar, né, tudo aquilo que está sendo falado. Escola de discípulo, distinguindo os cargos e dons. Até aqui nós caminhamos, né? A primeira aula com o pastor Gilmar, a segunda com o Flávio, a terceira com o pastor João. E ambos têm trabalhado esse tema, né, de dons e ministérios. E é interessante porque quando eu estava preparando a minha apostila, o meu esboço aqui para passar aqui para os irmãos, eu percebi que a gente vai estar sempre voltando a algumas coisas, sempre repetindo algumas coisas que já foi dado, que já foi falado. Eu considero de extrema importância, e bom seria se isso fosse falado para todos, né? Infelizmente, eu acho que estão aqui aqueles que deveriam estar, mas há temas que a gente gostaria que fosse abordado para toda a igreja, que alcançasse toda a igreja. Porque se trata de assuntos como ministérios e dons, e algo que às vezes nós caminhamos sem ter muito entendimento. Ou o entendimento que a gente tem, às vezes, são entendimento que nós adquirimos na nossa caminhada e que, às vezes, por N razões, a gente não procura verificar o que a Bíblia diz sobre isso. Quando se fala de dons, não é propriamente o que nós vamos falar hoje, mas que faz parte desse nosso ensino. Quando nós falamos de dons, hoje a gente percebe que se dá muito mais ênfase no culto a tantas outras coisas do que esse tema dons, né? Eu lembro que no começo da nossa caminhada, essa evidência de dons, né, dos dons, era bem evidenciada em nosso meio. Se trabalhava muito essa questão de dons, né? Não havia muito entendimento da nossa parte, porque a gente ainda era criança, e aquilo que o apóstolo Paulo fala, que quando a gente é criança, a gente faz coisas de criança. Então a gente via muitos absurdos, muitas coisas estranhas acontecerem, por justamente nós não temos esse conhecimento. E acontece hoje em muitos lugares. As pessoas não têm essa noção de distinguir os dons e os dons que a igreja tem. Os dons que foi dado por Deus para que a igreja ela pudesse ser aperfeiçoada, para que ela pudesse crescer em forma, né? Não crescer em número, mas crescer em forma, no modelo, né, do corpo de Cristo, até a altura do varão perfeito, como o apóstolo Paulo fala. E quando nós atingirmos, né, essa perfeição, que não será aqui, todos os dons cessarão. Não haverá mais necessidade de haver dons.
porque nós atingimos já uma estatura de varão perfeito. Então, esse tema eu considero bastante relevante para nós estarmos falando, e eu me baseio bastante sobre aquilo que Jesus fala aos seus discípulos quando 2 deles, vieram, Alguns evangelhos falam que foram os 2, outros falam que foi a mãe dos 2, que chega até Jesus e diz: Senhor, permita que o meu filho, se assente, os meus filhos, tanto um quanto o outro, se assentem, um da sua direita ou outro à sua esquerda, quando o Senhor estiver no seu poder, quando o Senhor assumir aí o trono de Israel, como o Senhor tem dito a nós. Então, Jesus, ele diz que esse tipo de poder não caberia a ele até então, mas somente a Deus. Mas nós vamos entender um pouquinho mais para frente que Jesus tem uma fala no Evangelho de João que eu acho super interessante. Ele percebe que eles haviam discutido no meio do caminho sobre essa questão de quem era o primeiro, quem era o maior, quem haveria de ocupar o melhor lugar. Então Jesus, ele chama os seus discípulos e ele fala assim: olha, que a poder, a autoridade, essas coisas, quem exerce a autoridade sobre as pessoas são os ímpios. Ele diz assim que entre nós não é assim. Então a forma de ver o ministério é uma forma diferente. E eu entendo que a todos que foram chamados, e nós aprendemos isso, que há chamados, um chamado geral para todos e há chamados específicos. Tem alguns homens têm chamados específicos, mas isso não significa que aqueles que têm um chamado específico é maior que os outros que não têm esse chamado específico, mas têm chamados. E a gente entende, eu entendo, que toda capacitação para aqueles que são chamados vem de Deus. E mesmo que nós chamamos essa capacitação de autoridade ou poder, mas o poder e a autoridade que nos é dado não é para nós exercermos sobre as pessoas. E essa é uma forma de enxergar errado, de achar que alguém que tem um ministério, ele tem um cargo ou alguma coisa, ele vai exercer autoridade sobre as pessoas. Nós não exercemos autoridade sobre as pessoas. Nós não temos autoridade sobre as pessoas. Nós temos capacitação e poder para se tornarmos servos das pessoas. Toda a capacitação que Deus nos dá é para que nós sejamos melhores naquilo que nós fazemos, mas como servo. Então essa é uma forma, uma ótica de ver essa questão de chamados e ministérios e dons. Amém? Eu achei importante ter passado isso aí para os irmãos, que toda autoridade que nós temos não é para exercermos autoridade nas pessoas. Ninguém manda em ninguém, porque as pessoas não são nossas. O único que pode, que tem autoridade sobre vocês, sobre a minha vida, sobre sua vida, é o único, é Jesus. Amém? Então ele sim, ele é o cabeça da igreja. Então a autoridade está na cabeça da igreja. Os demais nós apenas delegamos, apenas recebemos e transmitimos, com temor e com humildade. Foi o que o Flávio falou no ensino dele, sobre humildade. E eu até marquei aqui que o princípio da submissão é honrado por Deus. Foi a sua fala, Flávio, que você falou. Então, quando nós nos submetemos, Deus nos honra. Então, nós estamos aqui para nos submeter a quem for. E aqueles a quem nós devemos submeter também tem que entender dessa mesma forma. O apóstolo Paulo fala que uma das virtudes de um servo é sempre considerar aquele que ele serve maior do que ele.
Então, para que isso não se torne pesado para nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Amém? Então vamos lá. Distinguindo cargos e dons. Nós temos que fazer uma distinção entre cargo, uma posição onde alguém é estabelecido, e um dom do ministério, uma área de serviço. Então, como que nós vamos entender que ministério, o que é ministério e o que é dons? De repente, nós podemos entender, eu recebi do Senhor um ministério. Nós já foi falado aqui, eu vou voltar a repetir, que com base naquilo que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, quando se fala de ministério, se fala de governo, se fala de liderança, com base naquilo que Paulo fala aos Filipenses. Então, tratando de ministério, são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, esses são os 5 ministérios da igreja. Mas isso é o que a palavra de Deus fala. O que nós costumamos ver por aí? Ministério, as pessoas chamam, né? Na verdade, a gente até compreende. Mas, eu tenho um ministério de dança. Eu tenho um ministério de louvor. São ministérios, mas não são ministérios de governo. Os ministérios de governo é focado naqueles que têm esses chamados para ser apóstolos, para ser profetas, para ser evangelista, para ser pastores e para ser mestres ou doutores. Então, a esse ministério que nós chamamos de ministério, se fala de ministério de governo, ministério de liderança. Com base no que nós estamos falando isso? Com base naquilo que o apóstolo Paulo fala. Agora nós temos aí uma questão. E os demais cargos que as igrejas possuem? Né? Porque de repente a gente vê, tem igreja que não tem apóstolo. Tem igreja que não tem profeta. Tem igreja que não tem evangelistas. Tem ministério que não tem essa organização, essa estrutura de ministério. Por exemplo, eu até marquei algumas estruturas. As igrejas históricas, por exemplo, elas trabalham com um outro tipo de organização de liderança. Eles trabalham com pastores, com bispos e bispas, trabalham com diáconos. Nós não vemos lá evangelistas, nós não vemos lá presbíteros. E daí os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Porque, na verdade, esses ministérios que eu acabei de dizer, eles ocupam funções. O apóstolo, ele tem uma função de apóstolo. O profeta, ele tem uma função de profeta. É a função dele dentro do corpo. São 5 ministérios que têm funções. Os demais que nós vamos estar vendo aqui, por exemplo, bispo. O que significa bispo? Quem que pode? Supervisor. No grego, a definição de bispo é supervisor ou um inspetor. E esse bispo, ele não precisa ter o chamado, ele não precisa fazer parte do ministério. Os ministérios são 5, não são? Não são esses que eu falei, mas qualquer um desses que eu falei pode ser bispo. E daí eu vou apertar um pouquinho mais. Presbítero, como o pastor João deu na aula passada. O presbítero, a tradução de presbítero é ancião. Então aqui, presbítero não é um ministério. Mas qualquer um que tem esse ministério pode ser um presbítero. Os irmãos estão entendendo? Então há uma diferença entre ministérios e cargos.
Então vamos seguir. Aqui, bispo, presbítero ou pastor. Eu só vou adiantar alguma coisa aqui, que depois nós vamos ver lá. Por exemplo, a palavra bispo nós já vimos que é um supervisor. Nós vamos ver textos aqui que vai mostrar para nós que ao mesmo tempo que se chama alguém de pastor, chama de bispo ou chama de presbítero, porque ele está falando de um cargo. Ele não está falando de um ministério, mas ele está falando de um cargo que foi atribuído àquela pessoa, que essa pessoa poderia ser pastor, poderia ser um evangelista, poderia ser um presbítero, e que ocupa a função de bispo. Só que nós aprendemos, e é isso que eu falei, que às vezes nós olhamos e percebemos que os outros ministérios eles usam isso daí, como liderança. E outros até eles usam dentro de uma hierarquia. Ou seja, você começa lá como obreiro, daí você daí você é diácono. Mas diácono ela está lá embaixo ainda. Daí você melhora um pouco a sua condição na igreja, daí você sobe para evangelista ou presbítero. Daí você melhora um pouco, daí você já é pastor. Mas daí você melhora um pouco mais, daí você vai para bispo. Daí você melhora um pouco mais, você vai para apóstolo. E depois você vai para reverendo e chega lá em cima, patriarca e se deixar... E é assim, porque há uma hierarquia. E, na verdade, quando Paulo ensina sobre os ministérios da igreja, sobre o governo e liderança da igreja, ele não fala que há uma hierarquia. Ele simplesmente fala sobre uma ordem. Primeiro apóstolo, depois profeta, depois evangelista, depois pastores e, por último, mestre. Mas não é uma hierarquia, porque cada qual é chamado dentro do seu ministério, dentro da sua vocação. E essa vocação, quando eu falo vocação, porque são chamados que Deus faz. As pessoas recebem de Deus. As pessoas recebem de Deus. Ninguém se torna um pastor simplesmente porque fez teologia. Quando eu estudei o IBAD, tinha muitos ali que já eram pastores e outros que estavam estudando para ser. Outros tinham outros cargos, diácono. Daí o professor perguntou para a gente, por que você está aqui? Daí um falou, não, eu quero aprender teologia para mim ser um pastor. Como se dissesse que o ingresso para ser pastor é a teologia, e não é. Daí perguntar para o outro, não, o outro falava assim, não, eu já sou pastor, já tenho uma igreja, eu estou aqui para aprender melhor, para poder servir melhor. E outros falam, não, eu estou aprendendo mais por aprender mesmo, eu não quero ser nada, não. Não tem esse chamado. Então, alguns entendiam isso, que para você ocupar um desses ministérios, você tem que ter o chamado. Você tem que ter a vocação. Amém? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. A diferença de termos, né? Aqui está termos, mas a diferença de termos não fala de uma escala hierárquica. Ou seja, você começa num chamado e depois, com o tempo, você vai melhorando. Nós temos o chamado de diácono na Bíblia. Vou falar aqui de um diácono, do Estevão, né? Estevão, ele foi escolhido para ser diácono, para servir a mesa. Os demais eram todos apóstolos. E cada qual, no meio de todos aqueles apóstolos, cada um deles desempenhava alguns papéis. Não somente de apóstolo, mas diferente. Existia apóstolo que se dava ao ensino, existia apóstolo que se dava mais aos cuidados das pessoas. Existe apóstolo que tinha uma inclinação mais para a profecia. Mas Estevão não era nenhum deles. Estevão foi escolhido, não só Estevão, né? Estevão e mais 6, para ser diácono, apenas para servir a mesa. Mas o requisito que foi dado a ele foi um requisito que hoje se pede para qualquer um que exerce ministério. E dizia que Estevão era cheio do Espírito Santo.
Ele era um homem que servia a mesa. Pensa, gente. Alguém que servia a mesa. Era diácono e servia a mesa. Mas foi alguém que foi escolhido. Não foi alguém que Deus falou assim, olha, ele tem a vocação de ser diácono. Não. Pelo aquilo que ele era, pela sua essência, pelo seu caráter, pela sua reputação, e como diz o texto, que tenha boa reputação e que seja cheio do Espírito Santo, essa era a referência para se escolher um diácono. Um homem desse, ao nosso ver, deveria ocupar o primeiro lugar, ou não? Um homem que se tornou o primeiro mártir da igreja, um homem com a reputação que tinha. Então, ser diácono, não, ao meu ver, dá a entender que quanto menor você é na igreja, maior você é. É o inverso. Não é que quem galga um cargo, vou usar essa expressão, um cargo maior, significa que ele exerce autoridade ou tem autoridade ou poder mais do que o outro. Pelo contrário. Nós já sabemos que existem pastores que são mestres, mas nem todo mestre é pastor. Os irmãos concordam com isso? Felipe era um outro diácono que também foi escolhido. E quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a gente vê lá Felipe, a gente fala, mas Felipe não era o apóstolo? Não. O Felipe apóstolo não é Felipe, é Filipe. E esse Felipe foi um dos diáconos que se tornou evangelista lá em Samaria. Atribuía funções. Então, isso, para nós entendermos melhor sobre aqueles que são ministério. Ministérios são 5, como o apóstolo Paulo fala. Mas fora o ministério, existem os dons que capacitam pessoas para exercer qualquer tipo de trabalho na igreja, tão importante quanto. O pastor João falou na aula dele sobre governo, né? Sobre o governo da igreja, né? E o governo da igreja está nas mãos de quem? Daí hoje a gente olha e fala, está na mão do pastor. Gente, pensa bem. Sim, logicamente é o pastor, é a primeira figura que a gente enxerga. Mas por trás do pastor tem que ter uma liderança que dê suporte para ele. E essa liderança era chamada de presbíteros, que eram aqueles homens de uma certa idade. E quando a gente fala presbítero, é a mesma coisa de falar ancião. Só muda, mas é a mesma coisa. Os anciãos da igreja, é a mesma coisa de eu falar, os presbíteros da igreja, é a mesma palavra. Então, quando eu me tornei presbítero, eu já tinha idade para ser um ancião, considerando a idade. Então, eu sou um ancião. Mas eu não posso chamar o Cauê, por exemplo, e falar, Cauê, você vai ser presbítero da igreja. Ele pode ser qualquer outra coisa, ocupar qualquer outra posição, mas menos essa posição de liderança. Por quê? Alguma coisa contra os jovens? Não é isso, irmãos. É que para ser ancião, segundo a palavra, requer experiência e requer maturidade. Maturidade. Para presidir a igreja, precisa de maturidade. Nada contra os jovens. Os jovens podem ser pastores, podem ser evangelistas, podem ser profeta, qualquer outra posição. Mas se alguém falar ele é presbítero, há uma discordância. Porque a palavra presbítero e ancião é a mesma palavra. Então é a mesma coisa eu chamar um novo, dizer assim, uma função de velho. Não está errado. Pelo menos nós estamos aprendendo aqui a definir as coisas. Isso vai mudar na nossa vida alguma coisa? Talvez não mude nada, mas pelo menos a gente vai ter ciência e vamos saber o que é e o que não é. Porque às vezes nós fazemos uma leitura e a gente... O que isso muda? Se chamar eu de pastor, não chamar eu de pastor, se chamar eu disso ou daquilo, não muda nada, irmãos. Para nós não muda nada. Cada um sabe naquilo que foi vocacionado, naquilo que faz. Por exemplo, o pastor ele tem uma essência de pastor. O que o pastor faz? Está lá, todo mundo já sabe, o pastor cuida, o pastor vai atrás, o pastor é pastor.
E o doutor, o que o doutor faz? O doutor ensina e se dedica mais ao conhecimento das coisas, ele busca mais a palavra, ele procura trazer o esclarecimento de algumas coisas que às vezes as pessoas não têm essa mesma habilidade, e aí vai. Isso é doutor. O evangelista é aquele que sai, que tem uma facilidade de vir, evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para junto de Jesus, tem uma facilidade de encostar, pregar aqui, prega ali, é itinerante. Se ele não pregar, ele fica até mal. E o profeta? Esse é muito difícil a gente achar, mas tem. O profeta é aquele que profere a palavra de Deus, aquele que... E você pode ser um profeta, muitas vezes, quando você vem aqui na frente e você prega a palavra de Deus, você está profetizando, você pode ser chamado de um profeta. Você transmitir aquilo que Deus está falando é ser profeta. Ao meu ver, as pessoas acham que profeta é aquele que se levanta e prevê o futuro das pessoas dentro da igreja. Irmãos, isso no Velho Testamento realmente aconteceu, existiam os profetas, e os profetas de hoje podem até fazer isso e trazer uma revelação. E isso se torna até um risco, porque tem muita gente seguindo profetas por aí. Ah, lá tem um profeta, ele fala tudo a sua vida. Ele fala o número do seu RG, fala o número do seu sapato, é um profeta. E as pessoas vão atrás, correm atrás, porque existe essa coisa de querer saber o futuro. Saber o que vai ser de mim no futuro, como é que vai ser as... São coisas que fascinam. Quer ver uma coisa que fascina a igreja? É querer saber os acontecimentos futuros. O que vai acontecer? E se tem alguém que se dedica um pouco a explicar isso daí, certamente as pessoas elas se prendem a isso. Porque saber o futuro, conhecer o desconhecido, porque nós não sabemos nada do futuro, a não ser aquilo que a palavra de Deus nos diz para nós, né? Agora, profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Termos distintos aplicados às mesmas pessoas, foi o que eu falei. Então, há termos que são distintos e se aplicam à mesma pessoa. Eu dei o exemplo de Filipe, né? Que Filipe ele era um evangelista, evangelizar, mas ele tinha sido chamado, ele foi escolhido para ser diácono. Então está aqui Atos 20, 17, também tem uma outra referência. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então está aqui, Paulo escrevendo, né? Lucas escrevendo, falando aqui, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quem que eram os anciãos da igreja? Os presbíteros da igreja. Era o presbitério. E o presbitério poderia ser um pastor, poderia ser um bispo, poderia ser um evangelista, mas são presbíteros, porque são anciãos, não são? Os responsáveis pela igreja. Aqui na nossa igreja nós temos anciãos que têm ministério, mas nós temos também anciãos que não têm ministério na igreja, mas é um ancião. E se a igreja quiser se aconselhar com eles, não está errado. Porque o apóstolo Paulo orientou Timóteo a fazer isso. Ó, na igreja tem anciãos. Quem são os anciãos da nossa igreja? Nós sabemos, tem muitos aqui. Esses anciãos, eles podem fazer parte do conselho da igreja. Além do ministério, mais os anciãos, que são pessoas de boa reputação, que têm uma certa idade, têm maturidade para isso, pode ser, fazer parte dessa liderança. Em Atos 20, 28, é o mesmo texto, tá bom, gente? É o mesmo texto. Paulo escrevendo, está dentro do mesmo texto. Ele manda chamar os anciãos lá de Éfeso, né? E agora no 28, nós temos o capítulo 17, agora nós vamos ver o 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho,
sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Ué, mas ele não está falando dos anciãos? Agora ele fala, mas o Espírito Santo vos constituiu bispo. Mas ele está falando para os anciãos da igreja. Porque ancião também pode ser bispo. Porque bispo nada mais é do que um supervisor. Os irmãos já viram em algum texto que Paulo escreve? Uns foi vocacionado para ser bispo? Não existe. Não existe ministério, alguém que tenha esse ministério, a não ser, ministérios são 5, nós já falamos. Desses 5, você pode ser um bispo, mas você já tem o seu ministério, mas você pode ser um bispo, você pode ser um presbítero, você pode ser até mesmo um diácono, que todos nós somos, porque quem serve é diácono. Mas como serviço na igreja, há essa separação, aqueles que servem como diáconos, aqueles que servem como pastor, aqueles que servem como evangelista, aqueles que servem como evangelista, aqueles que servem como os doutores e aqueles que servem como bispo. Mas bispo não é uma nomenclatura, não sei se eu estou falando certo, de ministério. Não é um nome que se dá a um ministério, mas sim a uma função, a um cargo. Por exemplo, como que quando eu trabalhava em fábrica, eu tinha o meu chefe de imediato, a gente chamava ele de encarregado. Depois mudou e passou a ser feitor, mas era o chefe imediato meu, que era encarregado, depois numa estrutura da empresa, em vez de ser encarregado, passou a ser feitor, mas não mudou nada a função dele, continuou sendo meu chefe do mesmo jeito. Então, na igreja, o que Paulo coloca? Paulo, ele vê a necessidade na igreja de constituir uma liderança, e essa liderança, na visão de Paulo, essa liderança, ela tinha que ter todas essas capacitações. Então, Paulo, ele separa, ele faz as coisas assim, ele nomeia pessoas, ele traz pessoas para que aquela pessoa pudesse desempenhar o seu papel na melhor posição possível. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui bem pobre, mas só para os irmãos entenderem. Isso acontece muito no meio do futebol. O rapaz vai lá, ele é reserva, porque sempre alguém colocou ele para jogar de lateral. Ele joga de lateral e rende, mas não é aquilo. Um dia chega um treinador e resolve mudar o time. E pega aquele rapaz que era lateral e coloca ele para jogar no meio-campo. E o rapaz joga que é uma beleza. Então hoje você joga melhor nessa posição do que nessa. Então a partir de hoje você vai ficar aqui, no meio-campo, você vai jogar melhor aqui. Paulo teve essa visão de alguém que pode servir melhor. Então o bispo é aquele que tem uma visão de liderança também, mas é mais chamado como supervisor, é aquele que supervisiona os demais trabalhos, que a igreja tem bastante. Talvez no nosso ministério, na nossa realidade que nós vivemos hoje, talvez nós não enxergamos assim, mas na nossa igreja tem bastante ministério. Nós temos bastantes líderes, nós temos bastante homens que foram capacitados para desempenhar papéis que às vezes a Bíblia não vai falar como um cargo, como um ministério, mas são funções essenciais que a nossa igreja tem. Não desmerecemos nada. Eu considero, por exemplo, ministro de louvores. Para mim, o ministério de louvor, a gente chama ministério de louvor, porque é uma função que se estabelece na igreja como ministério. Mas não significa que o ministério de louvor faz parte da liderança da igreja, que é chamado de ministério de louvor. Não, não é isso. A gente poderia simplesmente chamar os irmãos da adoração, ou os irmãos da dança, ou os irmãos... Mas já que se chama de ministério, ok, não tem problema, isso aí não vai mudar nada. Mas o ministério de quem adora, de quem louva aqui, ao meu ver, está no mesmo nível de quem ministra a palavra. Então, quem vem aqui ministrar a palavra é uma pessoa que vai ter que se condicionar, uma pessoa que vai ter que
Pelo menos eu acredito que é assim com todos, né? Uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que lê, uma pessoa que se consagra, uma pessoa para vir aqui na frente pregar, para que Deus possa usar ele. E o ministro de louvor não é a mesma coisa? Ele vai ministrar louvores de adoração a Deus. A preparação dele não tem que ser igual a de quem vai pregar a palavra? É a mesma. Então, são trabalhos que a igreja tem, que nós podemos chamar de cargos, podemos chamar de funções, como a gente queira. Isso não vai mudar nada. Que são importantes, desde aquele que toca um violão, do que aquele que toca a bateria, do que aquele que ministra na frente, do que aquele que simplesmente bate um pandeiro, sei lá, qualquer instrumento. Tem que haver essa dedicação, tem que haver esse interesse, porque muitos enxergam dessa forma. Eu, pelo menos, enxergo assim. No ministério, que seja de dança, que seja qualquer outro tipo de trabalho que nós temos na igreja, tem que ser visto dessa forma. Por quê? Nós fazemos parte de um corpo. E aqui já foi falado, né, que Paulo usou o corpo humano para explicar o que é a igreja. Qual que é a visão da igreja como corpo humano. É interessante isso, né? A gente vê as funções que os nossos membros ocupam no nosso corpo, né? Todos eles são importantes. E nós sentimos que é mesmo. Todo o nosso corpo. Não existe maior. Ah, maior é o quê? Maior é o braço. Não, pode ser até. Você pode achar que é o braço. Mas você vai ver que tem outros membros que ocupam uma posição inferior, mas que são muito mais importantes que o braço. Então, numa análise geral, você percebe que, na verdade, todos os membros têm a mesma importância para o corpo. Amém? Então, não existe essa questão de uma liderança ser considerado cargos ou funções superiores aos dos irmãos. Ah, os irmãos estão lá na frente. Ah, os irmãos só enxergam por cima, né? Eu acho uma... Nós participávamos de ministério, né, pastor João? A gente ficava naquelas cadeiras toda almofadada, não era? O pastor João participou, eu participei, não sei se os irmãos falaram. Tinha que sentar lá na tribuna. Ficar lá confortavelmente lá. Porque era um lugar de honra. E realmente é um lugar de honra. Se a gente for considerar o que a gente era e no lugar em que Jesus nos colocou, é um lugar de honra. E nós devemos honrar isso. Agora, nós também devemos entender que essa posição não nos faz maior do que aqueles que estão abaixo de nós ali. Porque quem está ali é para servir. Se esse aqui não serve, o último lá que servir se torna maior do que esse, a gente sabe disso. Mas quando nós entendemos essa visão de maior e de menor, e isso começa na fala de Jesus, quando Jesus fala assim, vocês querem ser o primeiro? Seja o último. Tudo aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, se vocês querem ser honrados, então comece, aprenda a honrar as pessoas. Da mesma maneira que você quer que as pessoas te respeitem, olhem para você, comece a olhar para as pessoas dessa forma. Então é recíproco, né? Essa honra que nós temos é quando nós honramos as pessoas. Agora, honrar, e o Eclesiastes fala, né? Eclesiastes não, Provérbio, fala que o que vai à frente de uma honra é a humildade. A humildade precede a honra. Então, quando nós nos dedicamos a ser humilde, principalmente naquilo, quando você tem uma posição e você não reconhece essa sua posição, você, pelaquilo que você é, pelaquilo que você compreende, você é capaz de descer o que for necessário para servir o outro. Isso é humildade. Você é honrado. Agora, quando você acha que para servir o outro você tem que estar lá em cima, então você se exalta para poder, não, eu só posso ajudar. Ah, se eu estivesse naquela posição, eu ia poder fazer. Já viu aquela história que o pessoal fala? Eu já orei ao Senhor para que Deus me desse uns números certinhos lá para me jogar. Porque
Se eu ganhar, irmãos, olha, eu vou fazer. Vai nada, irmão, você não vai fazer nada. Tudo que você acha que você vai fazer, você não vai fazer. Você está falando que vai fazer, mas você pode começar a fazer, por pouco. Porque Jesus fala, se você é fiel no pouco, com muito eu confiarei. Então esse é o segredo também das pessoas que querem ficar rico. Então começa a fazer as coisas que um rico faria se você tivesse no lugar dele. Não, se eu fosse rico, se eu fosse rico, eu fazia isso, fazia aquilo. Jamais eu viria aquele ali, né? Aquele ali eu ia dar um carro zero. Aquele outro aqui lá daria uma casa. Então, talvez você não tenha bens para fazer, mas você pode ir lá e dar o que você tem para fazer com que a vida dele se torne um pouco mais digna. E daí, talvez, esse desejo do seu coração, se for sincero, Deus vai capacitar você e vai te dar aquilo que você quer para você poder ajudar. Agora, se você não tem, porque na verdade você não ia ajudar. Os irmãos entendem assim? O segredo da prosperidade, qual que é? Você abre mão de tudo. Você quer ter? Então você abre mão do que você tem agora. Conforme você tem, não, eu não tenho nada. Então, Deus vai dando aí, não tem mesmo? Então pode dar que nem vai nem se preocupar com isso. Amém? Então, é a forma de servir. O que nos difere. E não importa o posicionamento que nós temos. Pode mudar? Portanto, apelo para os presbíteros. Aí uma outra referência, né? Dessa distinção de cargos. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero, como eles. Pedro falando. Então, Pedro, ele escreve para presbítero, dizendo que ele também é um. Mas Pedro não era presbítero de alguma igreja? Não, ele era presbítero, ele está se colocando no lugar de um presbítero. Pela idade, pela maturidade, ele já é um ancião. Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei. Mas peraí, ele está falando para quem? Para presbítero, não é? Mas ele está falando para pastorear. Porque presbítero também pastoreia. Então, essas nomenclaturas não podem ser vistas como uma hierarquia, como eu já falei. Você tem que entender ali, ó. Pedro, ele era apóstolo, mas também foi constituído por Jesus como pastor. Ou não, apacenta o meu rebanho, não é? Então, ele era um pastor, mas também ele foi chamado para apóstolo, e agora ele fala que ele é um ancião, um presbítero. Participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, e olhem por ele, e não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como os exemplos para o rebanho. Aquilo que eu falei, autoridade não para dominar, não para ter controle, é para cuidar. E o que há uma diferença hoje em muitos ministérios é justamente a pessoa entender essa vocação, esse chamado de autoridade. Essa pessoa é uma autoridade na igreja, mas ela é uma autoridade nos cuidados. Tudo que Deus atribuiu a ele é para que ele pudesse servir melhor. Mas a autoridade exerce poder sobre as pessoas, né? E isso a gente vê em muitos ministérios, né? Pessoas sendo dominadas, né? Nós já ouvimos muito testemunho assim. Pode mudar? A distinção dos bispos como chefe de pastores. Bispo, como nós falamos, ele é um supervisor. Essa palavra chefe de pastores, que na verdade é uma colocação que muitas vezes as pessoas enxergam quando se vê uma hierarquia, coisa que na Bíblia não tem. O bispo ele começou a ser considerado como dentro de uma hierarquia a partir do século II, século II, vai aparecer ali.
A partir do século II, os apóstolos já tinham morrido, todos eles. E vieram então os pais da igreja, aqueles que eram sucessores dos apóstolos, chamados pais da igreja, que era o período patrístico, né, que a gente chama. Só que esses homens, eles tinham uma função de estruturar melhor a igreja por conta, era um período que eles estavam vivendo, um período muito difícil em que havia muitas heresias, muitos ensinos, muitos escritos, e eles então se empenharam. A parte do ministério deles em defesa da igreja, que são chamados apologistas, né? Eles defendiam a fé. Então escreveram bastante, entre eles tem o credo, né, que é proferido hoje. Esse credo foi proferido, foi decidido, né, o credo no primeiro concílio, na verdade, o segundo concílio da igreja, o primeiro foi em Jerusalém, que está em Atos Apóstolos, capítulo 15, né, que é aquela questão dos gentios que estavam se convertendo, e daí há aquele concílio onde Paulo e Barnabé sobe lá para discutir com os demais apóstolos, entre eles Pedro, Tiago, que era irmão de Jesus, mais João e outros, para discutir essa questão. Então é considerado o primeiro concílio. O segundo concílio surgiu mais ou menos no ano 325, depois de Cristo, aproximadamente no terceiro século, já com o imperador Constantino reunindo todos os bispos de toda a região da Ásia, aonde havia o cristianismo e havia a igreja, foram chamados supervisores, os bispos. A gente vai ver que nesse concílio não tinha, mas não tinha pastores? Tinha pastores que às vezes respondiam como bispo. Mas não tinha presbítero? Tinha um presbítero chamado Ários. Quem que lembra no concílio de Nicéia, no ano 325, teve uma das pautas desse concílio a ser discutido, era a questão de Ários. Ele falava sobre a divindade de Cristo, né? Falava que Cristo não era divino. Cristo não era carne. E por causa dessa heresia que estava entrando na igreja, e Ários, ele era de Alexandria. E havia o bispo Alexandre e Ários, que era o presbítero. Olha que coisa, presbítero de Alexandria. Ele veio com essa heresia sobre a humanidade de Jesus. E houve, então, essa questão de Ários. Mas Ários, ele era um presbítero. Mas o bispo lá de Alexandria, havia esse confronto entre o bispo de Alexandria com o Ários, sobre essa questão, sobre a divindade de Cristo. E no concílio foi definido, então, esse credo que hoje é proferido, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho nosso e tal, e aí vai. Esse foi o credo apostólico, né? Que eles falam que é o credo apostólico, mas não é o credo que aconteceu no ano 325. Um credo onde o Constantino, o imperador de Roma, supostamente convertido ao cristianismo, ele reúne os bispos para debater alguns temas, entre eles, os principais era esse. Só que a história diz que Constantino, ele gostava dessa ideia que Cristo não era do jeito que os cristãos falavam, né? Ele não veio em carne, ele era só uma essência. Essa ideia agradava o imperador. Só que a igreja, reunida ali, todos os bispos, resolveram excomungar o presbítero Ários, por ter essa visão. Anos depois, o Constantino vai e chama ele de volta. A história fala isso aí, né? A história da igreja conta isso daí. Porque ele gostava dessa ideia, né? Bem, daí depois tiveram outros concílios, até nos dias de hoje ainda tem concílios, né? Quando há uma decisão da igreja, mas isso não tem nada a ver mais com a gente. Até a reforma era uma só, depois da reforma, daí os concílios da igreja romana continuou, mas nós... Quem? O Ários, ele sempre afirmou a ideia dele mesmo.
Era uma mistura de uma visão meio do cristianismo com uma visão grega, aquela chamada do gnosticismo, que se espalhou em toda a região lá onde Paulo passava. Essa ideia, essa coisa, o gnosticismo até hoje existe, né? Com outra roupagem, mas tem, né? Aquela coisa mental, aquela coisa que a gente imagina, aquela essência, aquela coisa que existe, mas você não vê, né? Essas coisas. Então, os apologistas, desses homens que receberam nomes de bispo, porque eles supervisionavam todas as coisas, todo o ensinamento, e por isso eles receberam o nome de bispo, né? Aquele que supervisiona, aquele que está sempre atento a uma visão diferente. Amém? Então, nós temos aqui os termos e o significado, né? Então, o termo presbítero, nós já é ancião e fala da pessoa. Temos o bispo, como eu acabei de falar, que é um líder da igreja, o bispo, como pastor, pode se considerar a mesma, que é um supervisor, e ele recebe isso como um cargo. Não é um ministério, não é uma vocação. Eu tenho a vocação de ser bispo. E o outro tem a vocação de ser pastor. Não, ele pode ser um pastor, um presbítero, mas ele recebe um cargo de supervisor, que também são capacitações vindas de Deus, irmão. São talentos, são dons que Deus distribui para cada um. Não é desmerecer ninguém. Não é fazer com que aqueles que receberam o ministério são mais espirituais do que não tem nada a ver. Nada a ver. Essa questão de espiritualidade. Hoje se mede, e aí que está uma outra questão, né? Hoje, como que nós escolhemos alguém para o ministério? É pelo conhecimento, vou escolher lá aquele rapaz lá porque ele já tem teologia e sabe tudo. Nossa, o cara domina. Ele é pastor. Não, aquele lá ele ora muito na igreja, é muito espiritual, então ele vai ser pastor. Ou vai ser evangelista ou presbítero. Tá certo? É isso que tem que se fazer? Como que nós nomeamos pessoas? Quando a pessoa ela se destaca no meio das outras. Ela já é. Nós já aprendemos isso aqui. Quem é pastor, irmão, já é pastor, porque ele tem a essência, ele já tem a vocação, ele já faz, ele já é. E daí depois, para ele, mas como que ele faz para chegar aqui em cima? Meu Deus. Tudo tem seu tempo, tem sua hora, tem o seu chamado. Ele teve o chamado, a igreja reconhece isso. O primeiro passo de uma pessoa entender que ela está no lugar certo é quando a igreja aceita. Se a igreja fala, nossa, olha lá quem vai ser consagrado pastor. Meu Deus. Se a igreja tem essa visão dele, você esquece, ele não é pastor. Ou a igreja está errada. Ou nós vamos dizer que a igreja está bem fora dos propósitos de Deus. Mas quando é uma pessoa que serve e sempre serviu, uma pessoa que já tem essa essência, quando ele sobe, a igreja aplaude, a igreja entende. Aplaude nesse sentido, né? A igreja recebe com alegria, porque já sabe. Amém? Então, como que eu sei que eu tenho a vocação de uma coisa ou de outra, como nós falamos aqui? É quando você já quando você já faz. Não precisa se preocupar em alguém falar assim, não, você quer ser? Eu quero. Então você vai ser. Então vamos fazer o seguinte, não tem trama, irmão, não tem acordo, não é essas coisas, as coisas de Deus não se medem dessa forma. Vamos escolher diáconos entre nós. Quem que nós vamos escolher? Aí são escolha. Daí a igreja vai falar assim, bom, vamos escolher diáconos. Homens que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que possam fazer essa obra. Quem que a gente vai escolher para atuar como tal coisa? Nós vamos escolher homens que sejam assim, sabe? É a igreja. E quando eu falo igreja, não é o que está na frente, é a igreja. É a igreja, incluindo ministério e anciãos e tudo mais. Então, o bispo, ele pode ser escolhido? Pode. O bispo, ele pode ser escolhido. O pastor, ele pode ser escolhido? Não. O apóstolo, ele pode ser escolhido? Não. Escolhido para ser apóstolo, é isso que eu estou falando, porque quem é, já é. Quem é, já é. Pode alguns irmãos aqui discordarem disso.
Porque em outros ministérios, por exemplo, a gente vê que há uma hierarquia. As pessoas elas vão galgando. Aí eu estou aqui, mas eu vou falar a verdade, você já era para mim, ó, tá lá na frente. Pessoas vão para galgar Mas no corpo de Cristo não é assim. Numa empresa pode ser que seja assim. Você pode entrar como ajudante, daí depois você passa para oficial, carregado, supervisor, até gerente de uma empresa. Mas no corpo de Cristo não é assim. No corpo de Cristo, cada um é chamado naquilo que recebeu de Deus para fazer. Se você não recebeu de Deus e quer fazer, está errado. Mas aquilo que você recebeu de Deus, faça. E faça com alegria. Daí eu vou brigar porque daí tem aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o Flávio falou. Eu queria ser pastor, mas o que você é hoje? Eu sou evangelista. Mas o que você faz como evangelista? Porque se você for evangelista, você está muito feliz como evangelista. Então você não é nem evangelista e você não é nem pastor. Porque aquele que tem a chamada, ele faz com alegria, ele já é. Eu sou pastor, mas na verdade eu sou o segundo. Eu queria ser o primeiro mesmo, lá, o topo. Não é, irmãos. Não é assim. Vamos lá? Então, pastor é o que cuida do trabalho, a gente já sabe aqui. Pode mudar? Como reconhecer um cargo? Está acabando já. A diferença entre cargos e dons ministeriais. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Foram pessoas que foram escolhidas. Esses foram escolhidos, bispos e diáconos. Eles ocupam uma função na igreja. Eles não tiveram, eles foram escolhidos. Vou repetir. Diáconos, eu tive um chamado de Deus para ser diácono. Não, existem chamados que é para todos. Servir, todos têm que servir. Seja diácono ou não. Porque todos nós estamos aqui para servir. No corpo, a mão, ela serve, os dedos servem, tudo, nosso corpo todo é um membro servindo o outro. Tem uma coceirinha no olho, quem que vai lá coçar? Gente, não aguenta a coceirinha no vãozinho do dedo do meu pé, quem que vai lá coçar? Então, são assim, todos servem, um serve o outro. Então, os chamados para servir é de todos, mas alguns têm alguns chamados específicos. Ou são escolhidos para um trabalho específico, como, por exemplo, diáconos, bispos. Esses têm um chamado específico. Mas quem que é o bispo? O bispo é um supervisor, irmão. Pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser alguém que não é nada. Se ele tiver a capacitação para ser um bispo e supervisor, ele não precisa ser pastor, ele pode ser um bispo. Ou os irmãos discordam, acham que para ser bispo tem que ser pastor. Não, hoje nós vemos as igrejas, elas têm aí, por exemplo, nem todas têm, a Igreja Batista tem bispo? Não tem. A Igreja Assembleia de Deus tem bispo? Não tem. A Igreja Quadrangular tem bispo? Presbiteriana tem bispo? Mas tem algumas que tem bispo. Universal Reino de Deus tem bispo? Tem bispo. Hã? Fonte da Vida tem bispo? Tem bispo. A Igreja Católica tem bispo? Tem bispo. E qual que é a função do bispo? Supervisionar. Mesmo que essas pessoas, esses cargos dentro dessas denominações, talvez ocupem posições diferentes. Como eu estou falando, dentro de uma liderança hierárquica, pode ser que o bispo é o que manda em tudo, não quero nem saber, eu sou o bispo. Pastor, todo mundo está abaixo de mim. Tem igreja que entende assim. Mas pelo que o apóstolo Paulo fala, não. O bispo é aquele que supervisiona.
ele tem as suas responsabilidades de supervisor. Ele pode ser um pregador da palavra de Deus, ele pode ser um pastor e bispo. É o que supervisiona. O Papa é o quê? É um bispo. Bispo da onde? De Roma. Ah, mas ele é o pai dele, ele que manda em tudo. Aí é a igreja que diz. A igreja que quer submeter dessa forma. Mas segundo a palavra de Deus, o bispo é aquele que supervisiona. Aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, quem poderia ser bispo aqui? Se o pastor Gilmar fosse bispo, estava errado? Corretíssimo. Certíssimo. Eu estou falando ele porque, pelo menos, tira o peso de nós, né, pastor João? Né, Flávio? Tira um pouco de nós esse peso. Ou dos demais irmãos. Mas assim, o Gilmar poderia ser o bispo? Poderia. Abaixo dele poderia ter quem? Poderia ter pastores, poderiam ter presbíteros, evangelistas, mas que ocuparia a mesma posição dele. Ele só seria aquele que supervisiona. Amém? Então não há nada errado a gente falar isso daí. Então deu para entender, né? Bispos e diáconos. Paulo, quando ele fala de bispo, ele pode estar falando de pastores que têm essa função de bispo. Ou ele poderia falar os pastores ou os presbíteros, é a mesma coisa. Só que alguns ele usa a expressão bispo, outro ele vai usar a expressão presbítero, outro ancião, que é a mesma coisa. A pirâmide, bom, bispos, diáconos e santos. Essa é a pirâmide do Novo Testamento. Por que foi colocado lá bispos? Porque os bispos podem ser qualquer um desses ministérios que nós já falamos aqui. Pode ser um apóstolo, pode ser qualquer um deles, dentro da igreja, que pode ter esse cargo ou essa função de bispo. E depois, diáconos e os santos. A pirâmide do Antigo Testamento. Tinha também uma pirâmide. Lá tinha o quê? Sacerdotes e levitas. Quem que era o... Só que lá tinha um sacerdote, mas tinha também o sumo sacerdote, que era um só. Esse sim, era mais dentro das funções, o sumo sacerdote, ele era levita e tinha que ser um sacerdote. Não se podia pegar um levita e passar para sumo sacerdote, não. Não tem. Nem todo levita era sacerdote. Mas todo sacerdote tinha que ser levita. Há uma discordância aí quando o pessoal fala de Samuel. Ah, Samuel não era levita, porque é lá da montanha de Efraim. Já viram falar isso aí? Eu já vi alguém falar assim, não, o único Deus queria mudar. O sacerdócio nunca mudou, sempre foi levita. O único que atuou como sacerdote sem ser levita é o Senhor Jesus. Porque ele é a segunda ordem de Melquisedeque. A ordem de Jesus não veio pela lei, veio pelo Deus eterno. Segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote antes da lei, era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus ele segue a ordem de... Por isso que é discutido isso em Hebreus, né? Então, João Batista, ele era filho de levita, não era? Não era filho de sacerdote? João Batista? Então, ele era um sacerdote. João Batista era um sacerdote. Ele atuava como sacerdote? Sim. Ele proferia a palavra de Deus. Não no lugar do sacerdote, né? Porque daí, nesse dia, é um outro contexto. Mas a voz de Deus, naqueles dias, não estava mais no templo. Mas a voz de Deus estava no deserto, na boca de João Batista. Não estava mais na boca do sacerdote. Deus já tinha deixado. Deus já tinha deixado para lá. Agora era João Batista, né? Bom, isso aí é um outro contexto, nós vamos falar quando puder. Então aqui há essa pirâmide do Antigo Testamento. Um sacerdote, sacerdote e levita. Cada igreja tem a sua hierarquia. Vamos chamar de hierarquia, né? Mas vamos falar de pirâmide, né? Pirâmide ou hierarquia. Cada ministério, só que a igreja, dentro dessa visão que Paulo nos ensina, a igreja como corpo, é isso que nós estamos aprendendo, né? Pode mudar? Não há nenhum indício bíblico de estabelecimento de alguém nos dons ministeriais.
É isso mesmo? Não há nenhum indício bíblico de estabelecimento de alguém nos dons ministeriais. Pode mudar. As pessoas só eram ordenadas nos cargos de bispo ou diáconos. Ou seja, essas pessoas elas só eram ordenadas naquilo que nós acabamos de falar, em bispo e diácono. Os demais, cada um tinha seu chamado, recebia o dom de Deus para aquilo. Pode mudar. Pedro era apóstolo sem deixar de ser presbítero. Amém? Aí está certo. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero, Pedro falando, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Isso aí nós já lemos também, né? Ele se coloca como apóstolo e como presbítero. Felipe era evangelista sem deixar de ser diácono. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Um dos 7 diáconos. Pode mudar? Como se estabelece um presbitério? Um presbítero, perdão, irmão. Como se estabelece um presbítero? Bom, aqui nós temos lá, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 7, que fala sobre as referências, né, as qualidades, né, que um homem precisa ter. Olha lá. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, aí por que ele está falando de bispo? Mas é a mesma coisa. É ministério, só que a diferença é, se você tiver a sua vocação, você vai ter que ser isso daí. Se você for escolhido, for nomeado, você também tem que ter a mesma qualificação. Então tá lá, ó, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou deseja o episcopado, em outros textos, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Mas peraí, mas quem que ensina? Ali não está falando que é doutor? Porque o bispo pode ser doutor também. Não pode? Pode. Pode ser pastor? Pode. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado a dinheiro. E ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido. Aí o outro texto vai falar neófito na fé. É a mesma coisa, né? Neófito ou recém-convertido. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Cada igreja local tem seus próprios presbíteros. Ou seja, presbitério, na visão de Paulo, cada igreja tem os seus. Por exemplo, aqui nós temos o nosso presbítero. Qualquer outro ministério haveria de ter presbítero, como o apóstolo Paulo fala. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Aqui quando Paulo ele é enviado a Antioquia, né? Havia cristãos em Antioquia, então ele estabelece anciãos. Mais tarde, esses anciãos e a liderança da igreja impõe a mão sobre Paulo e Barnabé e envia eles como apóstolos. Eles nomeiam e depois eles são enviados como apóstolos. Uma coisa. Amém? A autoridade vem de quem já possui. Tito 1,5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você
pusessem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Mesma coisa. Pelo presbitério local ou extra-local, com imposição de mãos e profecia. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Pode mudar? Acabou? Então, aqui, o que nós podemos entender, então, para a gente finalizar? Que existe na igreja um ministério, só recapitulando, né? Um ministério. Mas que, na verdade, quando a gente fala ministério, a gente entende que a gente está falando da liderança, dos governantes. E, na verdade, ministério pode ser muitos. Mas, pelo que o apóstolo Paulo fala, quando se fala do ministério, está falando desses 5 ministérios, 5. De liderança ou de governo. E que os demais, que são conhecidos como bispos e presbíteros, eles podem ser um desses 5 ministros, ou 5 ministérios. Eles podem ter, desses 5 ministérios, eles podem ter 1 ou 2, sei lá. Pedro era presbítero e era pastor e era apóstolo. Pedro tinha 3, Filipe tinha 2. Né? E outros mais, né? Paulo era doutor, apóstolo. Paulo ensinava, era doutor. Então, essa questão de achar que esse é maior que aquele, não é bíblico isso. Nós estamos inseridos num corpo e cada um tem a função de que recebeu de Deus, e diga-se de passagem que você recebe de Deus. Isso aí não é outorgado. Você não é escolhido porque você tem talentos para ser um pastor. Não, você tem jeito de pastor. Você é o jeito do pastor. Eu costumo dizer lá em casa, o Derek, por exemplo, ele tem tudo para ser goleiro. Tem altura, tem porte físico, tem aparência de goleiro, tem roupa de goleiro, luva de goleiro, mas não é goleiro. Mas não é goleiro. Vai no gol, nossa. É mais ou menos assim. Então não adianta você achar que tem um perfil de uma coisa se você não tiver a vocação. Amém? Você tem que buscar a servir naquilo que você se sente bem, feliz. Se é para pastor, amém. Se é para ser um doutor, amém. Um evangelista, um profeta, sirva, mas sirva com alegria, amém?